pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concurso vestibulares e também para militar, Enem, seja o que for, que caia o conteúdo de História na sua prova. Isso não está enganado, porque aqui do lado está resolução de questão Enem. E-mail, historiacom1@outlook.com, Facebook, onde eu posto exercícios todos os dias, e o celular para mensagem 3291650267. É uma questão direcionada ao Enem, beleza? O tema é a formação dos estados nacionais. Vamos lá então. Sobre a formação dos estados nacionais, podemos afirmar que, professor, por que você sublinhou afirmar? Gente, já vai uma dica aqui para vocês. Na hora que vocês estiverem fazendo sua prova, tome cuidado com essas questões. Por quê? Na hora que ele pede afirmar, afirmativa correta, sublinhe. Por quê? Na hora que ele te falar assim, a incorreta, a falsa, a que não condiz, tome cuidado. Por quê? Você vai fazendo várias questões sobre a afirmativa correta, beleza. Chega numa que ele fala a incorreta. E você no embalo danado, com aquela pressão e tudo mais, que é a prova, né? Você todo ali ligado aos 1.200 mil volts. Você vai, passa batido e marca a correta, sendo que ele estava pedindo a incorreta. Isso, pessoal, é uma dica boba, mas acontece e muito. Beleza? Vamos lá então. Sobre a formação dos estados nacionais, podemos afirmar que, letra A burguesia era contrária à centralização do poder nas mãos dos reis, pois isso poderia atrapalhar seus negócios. Letra B. A formação dos estados nacionais se deu de forma de descentralização do poder. Letra C. Reis, nobres e burgueses eram os mais interessados nessa formação. E letra D, nenhuma das respostas acima. Ele quer a correta. Pessoal, o que nós temos que entender? A resposta correta é a letra C. Por quê, professor? Gente, os principais interessados na centralização do poder nas mãos dos reis eram, primeiramente, os próprios reis, os nobres e os burgueses. Os principais, galera, que nós temos aqui para falar para vocês para sua prova. Por quê? Gente, vamos pelas alternativas. A burguesia era contrária a ser, primeiramente, os reis. Gente, lembrando-se que antes da formação dos estados nacionais, você tem a ideia do quê? Do feudalismo. O feudalismo se gera o quê? Na descentralização do poder, suas características, né? Outra coisa, uma cultura de subsistência, uma economia de subsistência, onde se planta unicamente para a subsistência do feudo, principalmente a descentralização, que eu já falei, e as regras de suzerania e vassalagem, a ideia da Igreja Católica como principal no momento, né? A ideia do teocentrismo, entre outras coisas. Mas principal característica do feudalismo é a descentralização do poder, que não está na mão dos reis. Esses reis, muitas vezes, queriam esse poder centralizado para ditar suas próprias regras. Então eram os principais interessados nesse momento. Beleza? Os burgueses. Gente, a burguesia também era interessada. Através do renascimento das cidades, né, onde você vai ter a ideia do renascimento do comércio, porque principalmente no feudalismo se diz aquela ideia de que o comércio ele diminui, né? Você não tem a ideia da moeda monetizado, a ideia das trocas, né? Você vê muito, mas quando você tem o renascimento das cidades e o renascimento do comércio, qual que é a principal classe que aparece, que tem o papel destacado? Os burgueses, que começam a aflorar novamente através das feiras locais, mas também de comércios
longínquos, esse comércio novamente começa a fluir na Europa. Só que esses burgueses tinham alguns problemas. Por quê? Vários senhores feudais tinham suas próprias regras dentro de suas localidades, dentro de suas regiões. Então, para um burguês fazer um comércio, alguma coisa e tudo mais, ele teria que se subjugar a tributos, né, a taxas, a impostos, impostos por esse senhor feudal, diferentes impostos entre esses senhores feudais, e até mesmo a ideia da moeda. Moedas diferentes em alguns lugares. Então, essa burguesia queria mais o que? Uma padronização de taxas e também na ideia do dinheiro, da moeda. Uma única moeda e umas únicas taxas, esses burgueses poderiam melhor fazer o seu comércio. Eles vão apoiar quem para isso? Os reis. Vão incentivar esses reis. Beleza? Então eles eram contrário à centralização? Não. Eles eram a favor e muito dessa centralização do poder nas mãos dos reis. Outro grupo, que eram os nobres. Esses nobres, gente, muitas vezes, de volta das cruzadas, viam suas terras quase que acabadas, sem produtividade, deixadas ao relento, né? Sozinhas. Então muitos desses nobres voltavam até mesmo endividados das cruzadas. Porque, lembrando, as cruzadas são um ponto fundamental para o renascimento do comércio, para a abertura desse comércio entre a Europa e o Oriente. Lembrando que você tem uma dita cruzada comercial, patrocinada pelas cidades italianas, né? Gênova, Veneza, principalmente Florença, que vão em intuito mais para trocas de mercadorias, comércio. Então esses nobres, muitas vezes, que voltam das cruzadas, eles estão quase que acabados, vejam suas terras sozinhas, desdeixadas. E eles procuram, nesse caso, o rei para apoiá-los, né? E, consequentemente, apoiar o rei em campanhas militares para mais futuramente ter alguns benefícios. Beleza, galera? Ok. Letra B. A formação dos Estados Nacionais se deu pela forma de descentralização do poder. Não. Pela centralização do poder nas mãos dos reis. Nesse momento, nós temos o chamado absolutismo se formando. Beleza? Aí, nesse caso, você vai ter teóricos como Maquiavel e entre outros que vão, nesse caso, dar justificativas para a formação desse absolutismo, para a centralização nas mãos dos reis. Desde justificativas religiosas até mesmo justificativas que não são religiosas. Beleza? Então, era uma forma de centralizar o poder na mão desses reis. Então, a resposta correta é a letra C. Espero que tenham gostado, galera. Se inscreva em nosso canal rapidinho nessa explicação, porque além de dar a resposta, eu te dou o resumo. Beleza? Lembrando que aqui nessa playlist que você está assistindo, que é dicas e resolução de provas anteriores do Enem, eu não coloquei ela aí ainda. Mas você tem ela, que é um benefício, todos esses aqui para vocês. Você tem esse benefício, você do Enem. Além disso, você tem o Resumão Enem, que é outro benefício para você do Enem. Você tem outro benefício, que é a playlist Pulo do Gato, que são os principais temas que eu acho importante que caem em diversas provas, inclusive vocês do Enem. E principalmente, mas principalmente mesmo, galera, isso aqui é primordial para vocês, porque eu sou amigo de vocês, beleza? Eu quero bem, quero vocês aprovados. Essas 3 playlists, elas são super completas mesmo. A playlist História da América, História Geral e História do Brasil. Essas 3, pessoal, são super completas. Estou explicando nessa playlist de História Geral sobre a formação dos Estados Nacionais.
os principais, e também os teóricos absolutistas. Beleza, pessoal? Dentro dessa formação dos Estados Nacionais, nós temos o pioneirismo de quem? Dos países ibéricos, Portugal e Espanha, que vão se centralizar seu poder. Beleza, pessoal? Obrigado a todos e valeu!